Começando mais um quadro, o Rich Responde as perguntas que vocês me mandaram no meu Instagram, desta vez no dia 8 de dezembro, então vamos a elas. Muito bem, a todos aqueles que estão chegando agora aqui no canal, meu nome é Fernando Urrich, aqui a gente fala de economia, mercados e investimentos. Se vocês gostarem do conteúdo, considerem se inscrever, ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando este vídeo. Pois eu até já estava com saudade deste cenário aqui para responder as perguntas que vocês mandaram. Como sempre, foram várias, muito obrigado. A última vez que eu fiz, eu estava ainda no Japão e acabei não conseguindo fazer no domingo passado, até pelo problema de viagem, porque como são vários dias, imaginem só, eu saí do Japão, horário do Brasil, na quinta-feira à tarde, cerca de 5, 6 horas da... Não, sim, 5, 6 horas da tarde, na quinta-feira, e cheguei no Brasil de volta no domingo, também 5 da tarde, cheguei em casa. Então é muito tempo de viagem e acabou que eu não consegui ter um espaço, algum momento que eu conseguisse parar e responder as perguntas com uma cabeça minimamente descansada, porque voar 12, 14 horas no avião e não dormir nada não é fácil. Mas enfim, cá estamos, então vamos logo às perguntas. A primeira aqui acho que é não sei se é menino ou menina, homem ou mulher, Ninha Maruo. Enfim, recessões acontecem de forma global ou sempre por regiões, países? As duas coisas, elas podem acontecer num país isoladamente, que está seguindo seu próprio ciclo econômico, que às vezes pode estar desconectado do ciclo econômico global, e muitas vezes ela pode coincidir também com uma recessão no ciclo econômico mundial, que na maior parte das vezes é ditado pelos Estados Unidos, porque são a maior economia e porque eles são donos da moeda de reserva, portanto do Banco Central do planeta, o Federal Reserve, que acaba, digamos, ditando o ritmo da economia mundial, em larga medida. É isto. Então, não é apenas global, é também por regiões. Aqui, ou por países, está mais vinculado à própria região monetária. Então, Banco Central Europeu, mais da Europa, Brasil é real, Argentina é peso argentino, Estados Unidos é dólar, Japão é o iene japonês e assim por diante. Então, a moeda local ou a limitação, os limites de circulação daquela moeda e onde um Banco Central tem interferência é onde o ciclo econômico costuma se manifestar. Mas ele pode ou não estar conectado ao ciclo global. Aqui do Hugo Lorenzo. Por que os influenciadores de finanças brasileiros não falam de ações europeias e asiáticas? Eu acho que tem alguns motivos. O primeiro deles é que nós estamos mais familiarizados, eu estou falando nós, já me colocando na mesma posição, porque nós temos mais familiaridade e conhecimento com as empresas americanas. As empresas americanas costumam ser muito mais robustas, são mais inovadoras, têm crescido mais do que europeias e também asiáticas. E quando fala asiático tem que separar o que é Japão, o que é China e outros países da Ásia, mas que tem relevância para o mundo global é Japão e é China. No caso do Japão é o mercado de ações, que isso até é um vídeo que eu devo lançar logo, mas olhando o mercado de ações do Japão, do pico da bolsa, ou melhor para vocês aqui, do pico da bolsa, que foi em dezembro de 1989, que o Nikkei 225 chegou em 39 mil pontos, ele nunca mais alcançou, e chegou a cair cerca de 70% na mínima, que foi lá em 2008, e ainda está na casa dos 28 mil pontos. Então ainda não voltou ao topo histórico. Então se a gente olha o mercado de ações do Japão, ele vem se arrastando por muito tempo. A China, recentemente, deu essa embarrigada, até por muita interferência política do Partido Comunista, do Xi Jinping, que está tornando o país relativamente não investível ou tem afugentado o capital estrangeiro, e a Europa também é um continente que não tem crescido como cresce a economia americana. Então, por todos esses fatores, o mercado de capital muito maior, até muitas vezes empresas europeias ou asiáticas acabam listando suas ações na bolsa americana, ou nas bolsas americanas, NYSE e Nasdaq. Eu acho que esses são os principais motivos. O potencial de upside, o ritmo de inovação, crescimento, conhecimento e acesso ao mercado de capital também mais pujante. É isso, vamos lá. Aqui da Sandra Alves ADV. Com nome para fazenda, como se comportará o mercado agora? Pois é, o nome para fazenda, para quem não viu ainda, é Fernando Haddad. Eu
Gravei um vídeo hoje de manhã, fiz uma transmissão ao vivo. Eu tô gravando aqui na sexta-feira, às 13h30 da tarde, logo depois da derrota do Brasil para a Croácia. Mas enfim, a gente tem que seguir trabalhando. Então, de manhã a gente teve o anúncio finalmente oficial de Fernando Haddad para ministro da Fazenda. E até aqui eu quero fazer um parênteses, porque eu recebi várias críticas no vídeo que eu publiquei de manhã, que eu transmiti ao vivo, e depois no Twitter também, porque eu chamei o Haddad de comunista. E alguns dizendo que isso é um argumento superficial, que eu posso, assim, que eu sou um cara mais inteligente do que isso, do que apelar a esse tipo de acusação ou de ofensa. Isso não é uma ofensa, não é uma acusação, isso é apenas um fato da realidade. Não estou nem argumentando, isso é um fato. Basta ler seus escritos, basta ler os seus discursos, basta, enfim, ver quem ele tem apoiado, como ele tem se manifestado, todos os até entrevistas que ele deu, alguns comícios que ele participou. Então, não é nada absurdo dizer, não, ele é comunista. Não, ele é comunista. Defende isso, está lá no livro dele, em defesa do socialismo. Então, esse é Fernando Haddad. Não tem que brigar comigo porque eu estou chamando ele de comunista. É o que ele é. Mas, enfim, aí como se comportará o mercado? Como sempre depende, e a gente viu nesse comecinho agora de sexta-feira, o mercado realmente não está nem se preocupando com esse anúncio, porque já vinha sendo precificado, então o mercado foi se conformando com isso e precificando essa posição na Fazenda, o Haddad. A questão é o que vem daqui para frente. Então, depois da PEC de transição, e aí no ano que vem, quais serão as propostas, o que virá em termos de política pública, em termos de política econômica, em termos de atuação dos bancos estatais, em termos de algum subsídio de crédito, em termos de política industrial, de privatização, de concessão, enfim, é preciso aguardar. E aí, à medida que essa visão, que na minha avaliação é mais negativa para a economia, porque é uma ideia de mais dirigismo, de planejamento central, de ter o Estado como o protagonista, isso o mercado vai ter que precificar. E a forma que isso vai ser precificado é: ações possivelmente vão ficar, digamos, valorizações maiores no índice Bovespa e demais ações, eu acho que elas vão ficar contidas por algum tempo, porque a taxa de juros já se elevou e deve ficar nesse patamar mais elevado por algum tempo, justamente pelas sinalizações e pela PEC de transição do rombo fiscal, que está pressionando as contas públicas e vai seguir pressionando o endividamento, portanto, taxa de juros pelos próximos anos. Não há mágica. Então, é isso. Acho que o mercado já está colocando na conta tudo isso. Aqui de Evandro M. de Lima. Evandro M. de Lima. Em um investimento de longo prazo para viver de renda, é melhor renda fixa ou renda variável? As duas coisas, e até porque elas servem propósitos diferentes. A renda fixa te dá mais previsibilidade e segurança. Claro que dependendo de quem seja o emissor, é preciso fazer a análise de risco, de capacidade financeira do emissor daquele título de renda fixa. No caso de renda variável, se você quer viver de renda, o ideal seria buscar bons negócios com modelos sólidos, geradores de caixa e que pagam bons dividendos. Esse seria o ideal, mas como sempre o dividendo ele é bem menos previsível, ou melhor, não é previsível porque depende da geração de lucro de caixa do negócio e da decisão da empresa ou da política de dividendos da empresa. Eu diria que o bom é uma combinação das duas coisas. Daniel B. Moraes. Conta internacional na XP oferece a mesma proteção contra risco Brasil que corretoras americanas como TD e Interactive Brokers? Sim, porque a conta internacional ela realmente significa que você está enviando dinheiro para o exterior e acessando valores imobiliários, ações, títulos de renda fixa, fundos lá fora. Então, realmente, o dinheiro sai do Brasil e vai para uma corretora lá fora. Nesse sentido, dá a mesma proteção e com a facilidade é tudo estar pelo aplicativo. Quem ainda não testou a conta internacional pela XP, eu recomendo que teste, está muito bacana. Fale com seu assessor na Liberta Investimentos. Quem ainda não é assessorado pela Liberta, tem link aqui na descrição do vídeo para falar com os assessores, porque hoje realmente a forma de acesso está tão facilitada, é tudo pelo aplicativo, tem lá todos os seus investimentos no Brasil, conta internacional, conta cripto pela Xstage,
mais cartão de crédito, conta digital, tudo no mesmo aplicativo. Então, e até a própria remessa é feita pelo aplicativo. Acho que é uma ótima forma de proteção e de dolarização de patrimônio. Aqui seguinte, aqui do Matheus ADM88, acho que eu já respondi. Anúncio do Haddad já foi precificado no Ibov ou a Faria Lima ainda tem esperança? Não, já foi precificado, não é apenas no Ibov, porque o Ibov tem Petrobras, tem Vale, tem bancos, tem uma série de outras empresas. Mas também na curva de juros toda e também no câmbio. E lá eu acho que sim, já foi precificado. Já vinha sendo precificado. Aqui do Marcos Kyung. Por que os treasuries estão com baixa liquidez, mesmo com alta dos juros? Newsletter da Lynn Alden. Pois então, isso já vem acontecendo há algum tempo e esse é o resultado de todas essas políticas extraordinárias do Federal Reserve, que veio comprando muitos ativos. O que eles compraram, injetaram de liquidez na economia desde a pandemia, de 4,1 trilhões de dólares, que era o balanço total do Fed, na véspera da pandemia, fevereiro de 2020, chegou em menos de um ano para quase 9 trilhões, assim, é muita coisa, imprimiram muito dinheiro, e isso significa que eles tiraram muitos treasuries do mercado, porque no momento que o Fed compra um título de tesouro americano, ele está removendo aquele título de negociação no mercado, ele coloca no seu balanço. Então, essa própria ação do Fed é um causador da baixa liquidez, porque há menos negociação no mercado financeiro entre privados. Outro ponto é que é um corolário disso, por conta dessas compras de ativos, acaba que os bancos têm reservas em excesso, então eles têm muito menos negociações entre si, muito menos necessidade de pegar reservas emprestadas de outros bancos, e eles acabam emprestando de volta para o próprio Fed, que também, então, o Fed hoje, isso já tem algum tempo, mas ele já era o prestamista de última instância, aquele que está disposto e, por lei, está lá para resgatar os bancos e injetar liquidez em momentos de iliquidez ou de possível insolvência ou risco sistêmico. Então, ele é um emprestador de última instância. Mas ele acabou se tornando, nos últimos tempos, por conta dessas atitudes todas e das compras extraordinárias de ativos, ele se torna o prestamista de última instância, o market maker de primeira instância e também o mutuário de primeira instância, porque ele também está tomando dinheiro emprestado dos bancos. Como os bancos têm reservas em excesso, eles precisam estacionar aquela liquidez em algum local e o próprio Fed toma aquela liquidez, dá alguma remuneração adicional, e isso acaba exacerbando esses efeitos de baixa liquidez nos treasuries. Esse é o problema, são as consequências não intencionadas das políticas do Fed. Essa é uma das razões. Mas até vale a pena fazer um vídeo mais aprofundado sobre o tema, de repente até faço um Follow the Money sobre isso, onde a gente tem um tempo maior para aprofundar nesses assuntos, inclusive depois responder as perguntas dos nossos assinantes. Quem não segue o dinheiro, siga o dinheiro, link na descrição do vídeo. Próxima pergunta aqui do Matheus N. Bonilha. Trabalhar em 2023 na Liberta, sou agente autônomo, vai ter oportunidades? Sem dúvida, acho que entre em contato com a Liberta, talentos@liberta.com.vc, e sem dúvida que haverá oportunidades. Rodrigo Sintra, o quão interventor precisa ser o Estado para tornarmos um país de primeiro mundo? Eu diria que é o mínimo possível. Quanto menor for a interferência, mais nós podemos nos tornar um país de primeiro mundo, porque isso vai favorecer o empreendedorismo, a livre iniciativa, as trocas de mercado, a geração de riqueza, de emprego, de renda, de oportunidade. Então, quanto menos, melhor. Assim, qual é o nível ótimo? A gente está tão distante de qualquer nível ótimo que qualquer passo na direção de menos Estado seria um passo nessa direção. Mas claro que isso é uma pré-condição, mas não é por si só suficiente. É preciso segurança jurídica, é preciso estabilidade de preço, estabilidade monetária, é preciso controle das contas públicas. Então há uma série de outros quesitos para que nós nos tornemos um país de primeiro mundo, educação de qualidade, não simplesmente alunos que estão matriculados no colégio passam de ano sem aprender nada e acabam se tornando e se formando analfabetos funcionais.
Então, tudo isso faz parte de um conjunto de atributos que um país precisa ter para alcançar um status de primeiro mundo. Aqui da Rosalie Isabel. Qual seria a melhor política para o Brasil ter arcabouço fiscal factível? Essa é uma boa pergunta, pelo seguinte. O primeiro passo seria uma cultura de cuidado com o dinheiro público, uma cultura de contenção do gasto público e uma cultura de entendimento que a riqueza não é gerada pelo Estado. Pelo contrário, quando o Estado sai de cena e permite com que os empreendedores, empregadores, empregados, trabalhadores consigam empreender, trabalhar, produzir e gerar riqueza sem a interferência, a constante intervenção do Estado e impostos elevados, é aí realmente que a gente consegue ter uma cultura de controle de gasto, onde a regra fiscal será seguida não tanto pela regra em si, mas porque há uma cultura, há uma demanda da sociedade, há uma pressão e há um conjunto de até são hábitos, são costumes de zelo com os cofres públicos. Mas quando não há essa cultura, a regra fiscal, cedo ou tarde, ela será minada. É o que a gente está vendo no Brasil. Não é que a gente não deve chegar no extremo de, já que não temos essa cultura, nem vamos nos importar em passar algum tipo de regra ou âncora fiscal, porque ela vai ser abolida cedo ou tarde. Não, é preciso perseguir essas regras, ter algum tipo de arcabouço fiscal, algum tipo de limitação no gasto público, no endividamento público, mas a regra por si só não é garantia de nada. É preciso a cultura toda por trás, para que a regra seja perseguida e seja mantida sempre, independentemente do governo que for eleito e estiver governando. E não é fácil. Essa é uma cultura latino-americana, se a gente for ver bem. Todos os países da América Latina sofrem desse mal, a maior parte deles, o Brasil não é diferente. Países latinos na Europa também, a gente vê Portugal, a gente vê Espanha, Itália. E às vezes essas regras fiscais, elas vêm de fora, ou são uma imposição das instituições que estão estabelecidas. Vou tangibilizar essa minha afirmação. Veja o que aconteceu com a Espanha, com Portugal e até em certa medida com a Itália e com a Grécia, depois da crise de dívida soberana dos PIGs, Portugal, Espanha, Itália, Grécia e Irlanda, depois de 2011, quando, não tendo a possibilidade de emitir a própria moeda e inflacionar e bancar a farra fiscal, eles realmente tiveram que implementar medidas de austeridade, de contenção de gasto. Alguns também aumentaram o imposto, que não é recomendado. O ideal é só cortar gastos sem aumentar imposto. Mas essas medidas foram colocadas em prática, até mesmo na Espanha, coisa que dificilmente teria sido realizada se a Espanha, por exemplo, ainda tivesse com a sua peseta, ou o Portugal com o seu escudo, porque haveria uma pressão para o Banco Central do país monetizar aquela farra fiscal, aquele gasto e aquele déficit. Com o euro, essa era uma amarra externa onde a gente não tem como imprimir moeda, não temos como bancar isso monetizando dívida, então é preciso realmente implementar essas medidas. O meu professor Jesus Huerta de Soto, ele sempre dizia isso, onde para a Espanha o euro era uma bênção, e ele era um defensor da união monetária por conta disso. Então, para espanhóis que entendem a necessidade de prudência fiscal, de controle fiscal, o euro foi uma bênção. Mas para os alemães, que acabavam, de certa maneira, financiando um gasto fiscal mais excessivo pelos países periféricos, o euro é uma maldição, é o contrário. Tanto que o seu aluno, o Philip Bagos, que escreveu um livro, A Tragédia do Euro, tinha esse mesmo argumento. Mas eu acho que eu fico mais com o lado do Jesus Huerta de Soto, onde a impossibilidade de imprimir a própria moeda acaba sendo uma amarra que impõe disciplina aos governantes. Hoje nós não temos isso. Por exemplo, se o Brasil, esse é um dos motivos que eu digo que o Brasil não deveria ter moeda própria, porque seria uma amarra adicional. E aí, qual é o problema da impressão da própria moeda? É que ela faz parecer que nós não temos a escassez de recursos. Ela mascara a escassez de recursos quando ela
segue existindo mesmo quando se imprime moeda própria. A diferença é que a impressão de moeda vai socializando esses custos e permite com que o governo mantenha um gasto excessivo ou mantenha um estado de bem-estar social muito maior do que seria num ambiente em que não há possibilidade de emissão monetária. Por isso eu digo o Brasil não tem maturidade para ter a própria moeda, porque cedo ou tarde ela será abusada como acaba sendo. O Plano Real, ele é uma exceção na nossa história. Se olhar as últimas moedas, desde a era Vargas, até mesmo no início do século passado, foram em poucas instâncias que nós tivemos alguma estabilidade monetária. E o Plano Real agora, com 28 anos praticamente de Plano Real, realmente é uma exceção que felizmente deu certo, mas ainda assim nós temos inflação que muitas vezes é bem maior do que países desenvolvidos. A nossa chegou a 12% agora, se bem que no momento temos uma inflação mundial muito elevada e o nosso IPCA agora chegou abaixo de 5, acho que foi 5,9, isso aí. 5,9 foi o IPCA de novembro agora, que está abaixo da Europa, abaixo dos Estados Unidos, mas são circunstâncias do momento. Enfim, acho que eu respondi tudo. Até um pouco mais. Mas vamos lá, era boa a pergunta. Rei Gaúcho, como está a Bolsa Argentina? As empresas conseguem agregar o valor da inflação nas suas ações? Algumas sim, algumas não. Mas claro que a inflação muito elevada, até a hiperinflação, acaba afetando todos os preços da economia, inclusive de ações. E se olharmos a valorização do índice Merval das ações, ele até conseguiu preservar o poder de compra dos argentinos. Não perfeitamente, mas muito melhor do que deixar o dinheiro no colchão. Então, ou deixar o peso argentino no colchão. Então sim, as ações acabam incorporando a inflação toda, mas depende das empresas, algumas se saem melhor do que outras. Aí é da mesma maneira como no ambiente de inflação relativamente mais baixa. Aqui seguindo do Augusto Temide. Vê o mundo dando uma guinada para a esquerda ou para a direita nas próximas décadas? Depende. A gente já viu as duas coisas recentemente. Durante a pandemia, a gente viu uma guinada à esquerda, na maior parte do mundo, onde governos de esquerda ou foram eleitos ou tiveram mais apoio da opinião pública, pelo menos no início, porque, comparativamente, eles foram mais rígidos no controle sanitário, nas medidas sanitárias de combate à pandemia, mas também nessa rigidez muitos exageraram na dose de restrição de liberdades básicas e individuais e acabou dando lugar até à direita em alguns países, como foi o caso da Itália e também o caso na Suécia. Então, é preciso entender essas oscilações políticas como um pêndulo, que ora vai mais para a esquerda, ora vai mais para a direita. É difícil ir completamente para a esquerda e não voltar mais. Acontece, Venezuela está assim, mas muitas vezes é um pêndulo que ora vai para um lado, ora vai para o outro, e hoje nós temos alguns países pendendo mais para a direita, outros para a esquerda, mas difícil dizer para as próximas décadas se vai ser mais numa direção do que outra. Eu acho que hoje está bem disputada, eu diria, bem polarizada. Aqui do Kevin X Fernandes. Como comprar treasuries americanos 1 ano e 2 anos? É como o nosso tesouro direto? Sim, é possível comprar diretamente os títulos. Eu não sei se há um ambiente como o tesouro direto nos Estados Unidos. Eu acho que tem, mas se eu não estou enganado é apenas para cidadãos americanos. Mas você pode comprar como investidor, inclusive pelo aplicativo da XP na conta internacional, você já pode acessar bonds também, então títulos de renda fixa por lá. Então essa é uma forma. Aqui do Diego Carvalho PTU. Você vê como herança maldita o quadro econômico que o próximo governo assumirá? Boa pergunta. Até porque, claro que o Lula e seus aliados e o governo eleito têm falado bastante sobre isso. E não é uma herança maldita. E é preciso separar algumas questões. Primeiro, em termos de políticas públicas, políticas econômicas, em termos de iniciativas de mais liberdade econômica, de atração de investimento estrangeiro, de desestatização, de atração de capital estrangeiro para, por exemplo, as concessões,
Os marcos importantes regulatórios, como do saneamento, do gás, da cabotagem, autonomia do Banco Central e várias outras desses marcos foram muito importantes, e esse é um legado muito positivo e que eu espero que o governo não queira fazer terra arrasada, como alguns do governo eleito Lula já ameaçaram. Até eu faço aqui meu pedido para quem esteja assistindo o vídeo, que sempre lute contra esse tipo de medida, tentar revogar o que foi feito de bom no governo Bolsonaro e faça a sua voz ser ouvida com seus representantes em Brasília, nas suas entidades de classe, associações e tudo mais. Mas então, dessa parte, é uma herança bendita, não é um legado maldito. Então isso é muito positivo. O que para mim é uma herança ruim? Maldita é forte porque eu não acho que é maldita, mas primeiro, e que eu fui muito crítico, o câmbio muito depreciado. E isso a gente viu desde lá de 2019, antes da pandemia. Eu fui um dos primeiros a criticar veementemente essa política de depreciação cambial. Tanto que a gente olha hoje as moedas mundo afora, o Brasil foi o primeiro país a desvalorizar o seu câmbio antes da pandemia, e até no último ano teve até uma apreciação cambial, e os demais países acompanharam agora o Brasil. Para mim, isso foi um legado negativo. O ideal seria que nós tivéssemos mantido uma estabilidade cambial e nós, inclusive, não teríamos tido toda a inflação que nós tivemos já em 2020 e em 2021 e agora continuamos em 2022, mas já em queda porque a gente iniciou o nosso aperto monetário antes dos demais países. Para mim, esse é um legado ruim, mas que, honestamente, esse governo nem acha, Haddad, Lula, nem acha isso um legado ruim. Acho que eles nem se dão conta disso. A parte fiscal, que é normalmente o que o pessoal diz que é a herança maldita... Peraí, antes de falar da herança maldita que eles definem assim do fiscal, é importante lembrar do saneamento das estatais todas. Isso é impressionante, que a gente teve de ganho de eficiência, de boa gestão em várias das estatais, desde que Paulo Guedes assumiu. Olha, é impressionante, e isso nós não mais teremos. Então, e esse é um legado muito positivo, e a grande probabilidade é que voltemos a ter um aparelhamento nessas estatais. Mas aí a parte do fiscal, que dizem que é herança maldita, primeiro, nós tivemos a pandemia. Isso, por si só, já seria uma brutal pressão fiscal, porque derrubou a arrecadação tributária da noite para o dia. Isso foi em todos os países. No Brasil não foi diferente. Porém, nós aqui tivemos uma política de estímulo e de auxílios emergenciais bem mais generosa do que nós poderíamos dar. E na época eu critiquei bastante isso, porque também exageramos na dose. Nós não tínhamos capacidade para isso, e esse foi o motivo que disparou tanto a nossa dívida pública, especialmente em 2020 e 2021. Essa foi a parte ruim, e esse é um legado que não é positivo, sem dúvida alguma. Parte compreende-se por conta da pressão da pandemia, mas parte não. Basta ver também em 2022, que tivemos aí os auxílios adicionais em face da eleição, que foram eleitoreiros, não tem dúvida, eu já cansei de falar sobre isso, mas agora, no cômputo geral, dizer que é uma herança maldita, não. Aí é expressão exagerada e a força da narrativa, tentar colar isso na opinião pública, mas não é uma herança maldita, não. Vamos saber agora a herança que o PT vai deixar nos próximos 4 anos. Aqui seguindo, do Leandro Otoshi. Dólar ainda é a melhor proteção para a destruição do nosso real brasileiro que se aproxima? Pois então, vamos lá. E é importante frisar isso também, porque dizer que o real vai ser destruído, a gente não sabe. Porque para o real perder muito valor depende não apenas das políticas públicas domésticas, mas também do que acontece com o dólar mundo afora. Então a gente não tem nenhum controle sobre o que acontece com o dólar lá fora. E na minha avaliação, por tudo que a gente tem visto, é bem possível que o dólar se mantenha fortalecido por mais tempo, pelo menos por mais alguns meses, talvez até alguns anos. Mas como uma boa parte do trabalho de aperto monetário do Fed já foi feito, imaginar que o dólar vai seguir se fortalecendo no mundo nos próximos anos, eu acho que é hoje um pouco forçado. Então o dólar já se fortaleceu muito.
Eu diria que está próximo do fim dessa valorização do dólar. Isso não significa que ele vai voltar a cair. Mas aqui no Brasil, essas políticas que estão sendo defendidas e já buscadas na prática, a PEC de transição é o primeiro sinal disso, de mais gasto público, de possível reedição das políticas fracassadas do governo Dilma, crédito subsidiado, BNDES, interferência estatal, mais dirigismo. Isso tudo pode levar, sim, a uma depreciação do câmbio. Então, como mitigação de risco Brasil, é sempre prudente ter parte dolarizada. E se porventura o real se valorizar muito, isso significa uma janela para dolarizar e não para vender dólar e comprar real. Acho que quem já está posicionado, ótimo. Quem não se posicionou, é preciso executar a estratégia de dolarização ao longo do tempo, porque a gente não controla o que pode acontecer. E como a sinalização em termos de ideias que sustentam o pensamento do Lula, desse governo, dos seus novos indicados a ministros, o risco é enorme. Então, achar que o dólar vai cair bastante no Brasil, eu diria que é um cenário muito otimista. Aqui do Denis Ikeda. O que achou das mudanças nos títulos privados brasileiros a partir de 2 de janeiro de 2023? Não é uma mudança, pelo que eu entendo é que as corretoras vão passar a mostrar a marcação a mercado dos títulos privados que porventura o investidor tenha na sua carteira. Eu vejo que isso é positivo porque vai retratar a real situação do patrimônio do investidor. Porque se o investidor resolve negociar o seu título e vender no mercado, o preço que ele vai receber, que vão pagar, é o preço de mercado vigente. Então não é ficar marcando ele pela curva e por um preço irreal, não faz sentido. Se o sujeito vai segurar até o vencimento, ótimo, aquele preço não importa tanto. Mas se ele pretende negociá-lo antes do vencimento, eu considero importante que essa informação esteja contida lá e que isso seja verificável a qualquer momento. Aqui do Jean JNX. Impressão minha ou o indicador de desemprego nos Estados Unidos nem apontou uma subida ainda? Não é impressão sua e isso é normal. A gente ensina bastante isso no curso Ciclo de Mercado, quando a gente fala sobre os indicadores antecedentes, coincidentes e atrasados. E o desemprego é um indicador atrasado, no sentido que ele só se deteriora depois que a recessão já começou. Então, depois que já temos o início da recessão, é que o desemprego vai começar a subir. Então, não adianta querer buscar uma alta desse indicador e dizer, começou a subir o desemprego, agora a gente vai ter recessão. Não, se o desemprego está subindo, é porque já estamos em recessão. Então, é nesse sentido que o desemprego é um indicador atrasado, e o desemprego nas mínimas é um sinal de que estamos próximo de uma recessão, e não o contrário. Aqui do Diego Botelho 2512. O dólar corre risco de deixar de ser a reserva mundial nos próximos anos? Não, para mim esse risco ele não existe, não nos próximos anos, digamos nos próximos 2, 3, 5 anos, não, talvez nem na próxima década, talvez nem nos próximos 20 anos. Isso não quer dizer que não haja um enorme esforço para desbancar o dólar como moeda de reserva, como moeda do comércio global, como moeda das trocas internacionais, especialmente nesse momento que nós vivemos de guerra fria, de guerra quente em ambientes cibernéticos, de guerra na Ucrânia, onde temos a Rússia, temos a China, Irã e outros países querendo se desvencilhar da hegemonia do dólar e da influência que o dólar tem sobre os sistemas de pagamentos internacionais. Então essa batalha para desbancar o dólar, ela vai seguir sendo travada, mas isso não vai ser suficiente para tirar o dólar do status de moeda de reserva e de moeda do planeta. Então, eu acho que esse risco é muito baixo nos próximos anos. Aqui da Kai Umihamada. O que mais gostou aqui no Japão? Voltaria de novo? Pô, tem tanta coisa que eu gostei, sem dúvida que eu voltaria de novo. A distância, eu diria que é a coisa mais negativa que tem, porque realmente é muito longe, e é engraçado quando eu olho no mapa mundi, olhando Porto Alegre, que está a 30 graus sul e 50, se não me engano, oeste, e olhando Nagoya, que foi para onde eu fui, que está a 30 graus norte e 150 e poucos leste, assim, é
quase que exatamente 180 graus, é exatamente do outro lado do planeta. E para chegar lá, demora muito tempo, então essa é a parte negativa. Mas sem dúvida que eu voltaria e espero voltar porque tem muita coisa que eu não consegui visitar lá e o Japão tem... Eu falei sobre isso, algo que me surpreendeu, a beleza natural do país é impressionante, tem muitos lugares muito bonitos e tem tanta coisa que eu gostei, né? A civilidade, a educação, a disciplina, a cordialidade do povo, como tudo funciona, você não passa trabalho para nada. Isso eu comentei sobre isso, que você percebe, até eu gravei muitos vídeos, tem assim, alguns documentários que eu vou ter que eu preciso editar para depois publicar aqui no canal. Alguns talvez eu não publique no canal porque tem mais a ver com um vlog de viagem para mostrar o Japão, não se encaixaria muito bem aqui pro conteúdo. Mas alguns sobre a economia do Japão, sobre a bolha imobiliária, esses eu vou publicar e eles ficaram muito bacanas. Mas quando a gente fala a questão do Japão e o que a gente percebe lá, é como tudo é muito bem pensado e planejado e tem uma criatividade de engenharia para que ninguém passe trabalho, para que ninguém desperdice tempo, para que tudo funcione. Isso vai das mínimas coisas. Por exemplo, as embalagens lá de qualquer coisa. É um chocolate, é uma bala, é um café enlatado, é um suco, é um sanduíche, é o onigiri, que é uma espécie de temaki que eles vendem em loja de conveniência, que é muito bom, por sinal. E toda a embalagem tem, inclusive, instruções de como abrir. Toda a embalagem. É muito difícil você encontrar uma embalagem e você olhar assim, como é que eu abro isso aqui? E quando você vê as instruções, é tudo muito bem pensado, simples. Nem para abrir uma simples embalagem de sanduíche você passa trabalho no Japão. Então, assim, tem muitas coisas que a gente aprecia e sem dúvida que eu gostaria de voltar. E espero voltar. Aqui do Augusto Simoneto. Gosta de ler autobiografias ou biografias? Alguma para indicar? Eu gosto sim, mas não é a minha leitura preferida. Normalmente é algo sobre história, sobre mercado, sobre economia, mas tem algumas que eu gosto. A própria biografia do Warren Buffett, que está aqui, ó. Warren Buffett, A Formação de um Capitalista Americano, é excelente, é do Roger Lowenstein, mas é importante sempre ter em mente que biografias que são autorizadas, elas costumam ser peças de publicidade. É importante também buscar biografias não autorizadas, porque você tem o outro lado da história e talvez uma visão mais imparcial e mais crítica de quem seja o biografado. Mas eu gosto sim. Aqui, seguindo, próxima pergunta do Wilson Rocha Cassete. Devido à crise energética atual, o setor de energia pode se beneficiar em 2023? Vai aumentar a posição? Já deu uma boa andada o setor de energia. Eu acho que pode andar, mas mais para o segundo semestre, talvez, porque a gente está vendo agora o mundo numa recessão cada vez mais próxima, a Europa, a Alemanha praticamente já é certa, China desacelerando, se bem que agora com reabertura pode ter um repique. Estados Unidos, possível recessão no primeiro semestre ou no segundo, então eu diria que a energia pode sofrer nesse primeiro semestre, mas depois, passada a recessão e novamente o mundo diante da realidade de insuficiência de investimento em produção, especialmente em óleo e gás, isso pode beneficiar sim as empresas de energia. Mas eu acho que os próximos 6 meses devem ser desafiadores. E pode ser um momento até para aumentar a exposição se tiver uma queda aí no meio do caminho. Aqui do do Thiago U. Veloso. Faz sentido usar mais de uma cold wallet para armazenar os seus BTCs? Faz sentido sim, mas cuidado para não exagerar na dose de vou ter 1, 2, 3, 4, 5 cold wallets, e aí você se perde na gestão de senhas, backups e tudo mais. Então é importante ter uma diversificação, mas não exagere também. Aqui do Oli, _, PS, aliás. Oli, _, _. Opinião sobre a Copa do Mundo e suas polêmicas. Pois é, tem várias polêmicas, né? Quais seriam as polêmicas? São aquelas referentes ao Catar, à economia do Catar, ao controle e à questão cultural, de restrição de liberdades, de hábitos e cultura diferente, ou é escândalo da FIFA, enfim, não sei. Mas deixa eu falar a do Catar, que é a que eu conheço mais, até porque
quando eu morava em Dubai, em 2008, 2009, eu viajava constantemente para o Catar. Então conheci a cidade, claro que de lá para cá a cidade foi transformada. Cidade porque é um país pequeníssimo e é praticamente Doha apenas a cidade importante lá. E claro que mudou muito, cresceu bastante, mas o que acontece lá, que para muita gente foi surpresa, para mim não era novidade. Como eles importam mão de obra muito barata do subcontinente asiático, da Índia, Paquistão, Bangladesh, é a mesma coisa nos Emirados Árabes Unidos, Dubai, Abu Dhabi, a mesma coisa na Arábia Saudita, a maior parte da força de trabalho é desses países. E é importante entender bem a realidade desses países, desses trabalhadores, o que acontece no Catar e nos demais países. Sem dúvida que muitas vezes há um tratamento até desumano desses trabalhadores, e isso não dá para concordar, assim, tem que criticar e condenar veementemente. Mas é importante também notar que esses trabalhadores que vão para esses países, em boa parte das vezes, a situação que eles enfrentam nesses países é até melhor ou menos pior do que era nos seus países de origem, onde eles têm menos oportunidade de emprego, menos acesso a uma renda maior e a possibilidade de manter e sustentar as suas famílias. Então o pessoal vai para lá também porque está em busca de emprego, em busca de alguma oportunidade. Sem dúvida que deve ter empregador que acaba ludibriando e aí conta uma historinha pro trabalhador, recruta ele nos seus países, depois quando chegam na Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes, é outra história, sem dúvida que acontece isso e é muito triste, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade para muita gente e ficar nos seus países era uma opção pior. Então isso é importante de ser muito bem entendido. Mas é claro que a questão aí da FIFA, Qatar e tudo isso, bom, tá cheio de vídeo na internet aí, tem tudo que é tipo de escândalo e de teorias, enfim, mas Qatar não é o melhor país para ter uma Copa do Mundo. E realmente o fato de ter mudado de julho para dezembro, assim, era óbvio que isso aconteceria, porque eu lembro quando houve o anúncio da Copa, eu logo vi, não, é impossível fazer uma Copa do Mundo no Catar em julho. Não tem como, porque é muito quente. Eu lembro quando em Dubai chegava alguns dias em julho próximo de 50 graus durante o dia. E uma umidade, assim, absurda, onde é insuportável você ficar na rua. Então não tinha nenhuma condição de fazer uma Copa nessa época do ano. Seria inviável refrigerar todos os estádios, fechá-los para ter um clima ameno, seria impossível. Por isso que fizeram em dezembro. Mas claro, um país do tamanho do Catar, onde a família que controla o país, o emir do Catar, onde eles têm muita riqueza, as reservas de gás são das maiores do planeta, também tem reservas de petróleo, e como tem pouco gasto fiscal, não há um estado de bem-estar social que precisa manter toda a população, não, o bem-estar social que eles fazem é para população local e que são cidadãos do Catar, que são filhos de mãe e de pai catari. A mesma coisa nos Emirados Árabes. Esse pessoal, que é uma parte bem reduzida da população, é uma fração da população, esse pessoal sim tem muitos benefícios, e dos mais absurdos possíveis, e nem são funcionários públicos, apenas por serem locais, eles têm benefícios do tipo, quando tem filho, alguns milhares de dólares por ter filho, pode fazer faculdade no exterior, mestrado nas melhores faculdades, e isso é bancado pelo governo, e não é funcionário público, apenas por ser um local. Mas claro, eles podem fazer isso porque a receita do gás, a receita do petróleo são recursos quase infinitos para essa região, para esse governo. E é o que permitiu com que eles construíssem tantos estádios que não há nenhuma viabilidade econômica, não há nenhum racional econômico, não sei nem o que eles vão fazer depois da Copa com esses estádios, mas eles podem desperdiçar esse dinheiro, e na visão deles, de longo prazo, é uma forma também de atrair interesse, capital e turismo para o Catar também. É uma forma de diversificar as receitas do país. Mas enfim, certamente tem muito mais polêmica sobre isso lá. Aqui seguindo, só perguntas, 46 minutos, vamos lá, tem mais aqui... Vamos lá, fazer algumas rápidas. Aqui do Rinaldo Conte. Pouca grana para ser rico, muita grana para ser pobre. Qual o número para pensar em uma assessoria?
o número já não precisa ter muito dinheiro, então você já deve começar a fazer investimentos, gerir sua liquidez, então isso é importante fazer desde ontem. Então entre em contato sim com os assessores da Liberta Investimentos. Aqui do Germário Filho. Roberto Campos continua no Banco Central na próxima gestão? É uma boa pergunta, não sabemos ainda o que vai acontecer. O seu mandato, por lei, vai até 31 de dezembro de 2024, então ele teria 2 anos com o governo Lula. Se ele vai continuar até o fim do mandato, eu não sei. Eu acredito que sim, que ele cumpre o seu mandato, mas o que acontece depois, eu não tenho ideia. Eu acredito que ele não queira permanecer, e eu acredito que o PT, se Lula convidar ele para permanecer, eu acho que vai ser mais para sinalizar ao mercado que quer alguma estabilidade, mas não porque realmente gostaria de ter o Roberto Campos Neto no Banco Central. Sem dúvida, gostariam de alguém muito mais aliado e alinhado às ideias do PT. Então, não sei. Acho que 2 anos sim, depois diria que não. Aqui do Bruno Monteiro TJ. Por que você não faz day trade com todos os conhecimentos ricos que vocês têm sobre o mercado? Eu não faço day trade porque é uma atividade que requer dedicação integral, é uma atividade que você não consegue fazer o que eu hoje faço como trabalho principal, analisar, ler, estudar, pesquisar sobre economia, sobre mercado, sobre empresas. Eu não conseguiria fazer tudo isso e ainda assim operar day trade. Então prefiro dedicar a essa função exclusivamente, porque se eu fizesse day trade seria de forma parcial, não com foco total e daria bem errado, como já fiz isso no passado e não era meu foco principal e deu muito errado. Então, acho que para fazer day trade você precisa de dedicação integral. Aqui Denise Castilho. Como ajudar a sair da bolha da esquerda? Eu fui uma que saí. É muito difícil. É muito difícil porque muitas vezes, isso é algo que a gente vê hoje em dia, quase que não há argumentos racionais para convencer as pessoas, não há argumentos lógicos que convencem as pessoas, porque muitas vezes a percepção da realidade é completamente oposta. Isso a gente tem visto, uma das marcas dos nossos tempos, onde cada um está enxergando o que quer. E eu sempre cito essa imagem para mim, que é a mais emblemática disso. Aquela vez que tinha um repórter da CNN durante alguns protestos, acho que era do Black Lives Matter nos Estados Unidos, não lembro em que região, mas no fundo estava a cidade pegando fogo, uma baderna, confusão, quebradeira, e o repórter na frente disso tudo, os protestos, a queimada, tudo pegando fogo lá atrás, ele na frente com o microfone, e aí a chamada principal ali em texto, e ele falando, não, realmente os protestos são largamente pacíficos e... Como assim? A gente tá vendo aqui tudo sendo quebrado, destruído, violência, quebradeira, vandalismo, como assim isso é pacífico? Então, hoje a gente vê que muitas pessoas têm uma percepção completamente oposta da realidade, onde você diz que 2 mais 2 é 4, e não, 2 mais 2 são 13,5. Como é que você vai argumentar contra isso? Não tem muitos argumentos que convençam. Então, é difícil, você pode fazer perguntas e mais perguntas, questionamentos, mas é difícil sair dessa bolha porque a razão não é suficiente. Às vezes são coisas viscerais, no emocional, que não adianta o raciocínio lógico e argumentos. Enfim, aqui do Luciano Catalani. Urch, boa tarde. Qual a melhor forma de investir em ouro para o investidor assalariado? Tem muitas formas. A forma mais fácil no Brasil, eu diria que é o ETF Gold 11, até pelo fracionamento, o valor unitário é baixo, tá? A cota está R$ 9,90, R$ 9,90. Tem uma boa liquidez e você consegue comprar e se desfazer dele facilmente. Mas se você quiser comprar o metal físico, aí você precisa acessar algumas empresas como Ouro Minas, como Par Metal, acho que essas são as principais. Então, eu diria que essas são as formas mais fáceis. Se quiser ir lá fora, aí é um pouco mais complicado, tem ETF, o GLD lá fora, é um ETF que dá mais liquidez,
e permite estruturas mais sofisticadas, até ter algum tipo de rendimento usando ETF, vendendo calls, por exemplo, mas é um pouco mais complexo para o investidor comum. Eu diria que Gold 11 já seria uma ótima forma. Até porque o Gold 11, importante frisar, ele segue o preço do ouro, ou seja, da onça Troy, em dólares, e tem também o câmbio. Então, se o preço do ouro fica inalterado, mas o câmbio se deprecia, então o real vale menos, essa cota do ouro vai aumentar. Então é importante frisar isso. Não há nenhuma proteção contra a variação do câmbio. É uma exposição ao ouro e uma exposição cambial também, o Gold 11. Aqui do Dani, mais 4 perguntas, vamos lá. Quitar um apartamento financiado no Brasil pela Caixa Econômica Federal ou manter o dinheiro investido? Olha, primeiro, qual é a taxa de juros que você conseguiu nesse empréstimo? Se é uma taxa fixa e pela Caixa, eu imagino que ela esteja ao redor de 8%, 9%, que é inferior ao que você consegue hoje com investimentos em renda fixa, mesmo depois do imposto de renda. Então faça esse cálculo e se a arbitragem for positiva, vale a pena ficar com o dinheiro investido do que quitar o financiamento? Eu não quitaria. Deixa o dinheiro investido e não quita. Se em algum momento a conta ficar negativa, aí você avalia se vale a pena quitar. Mas com uma arbitragem financeira positiva, não tem por que quitar. Claro que também depende da sua capacidade de renda, estabilidade de emprego e tudo mais, mas faça todas as considerações. Aqui do Gabriel Vantini. Em qual cenário em 2023 o Brasil se torna atrativo para o investidor estrangeiro? Vamos lá. Hoje o Brasil, ele está atraente para o capital estrangeiro até por uma falta de opção, até porque os demais países ficaram estão repelindo o capital estrangeiro, especialmente os pares emergentes, é Rússia, é China, Índia já teve uma boa valorização, então o Brasil acaba se destacando por falta de opção, não por seus méritos próprios, mas sim pela falta de opção. Então o Brasil hoje tem esse lado positivo. Agora, com essa equipe econômica, com esse governo eleito, com todas as sinalizações que foram dadas nas últimas semanas, é difícil manter essa atratividade por muito tempo. Daqui a pouco a China vai se reabrir, vai que o Xi Jinping dá uma pivotada maior ainda e realmente reabre a China, para de interferir politicamente nos setores e busca voltar a atrair capital estrangeiro. Isso pode acontecer, e se isso acontece, o capital vai migrar daqui e vai para a China. Então, a gente precisa fazer o trabalho de casa, porque é um mundo dinâmico em concorrência constante. É isso. Aqui do Thiago Ramay. Dado o cenário atual, você pretende aumentar a sua posição em dólar? Obrigado por tudo. Não, eu aumentaria... Se o dólar cair e for para 5, abaixo de 5, eu pretendo aumentar. Nesses patamares, não. Mas uma coisa que eu tenho feito é buscado comprar um pouquinho de dólar todo mês para até ter dólar como moeda estrangeira para viagem, para turismo, alguma necessidade de compra no exterior. Isso eu tenho feito. Sempre que o dólar dá uma queda, eu aproveito esses momentos. Mas não é um aumento relevante de exposição a dólar. Aqui a última pergunta do Danilo Takada. Chegou a conversar com japoneses sobre a situação econômica do país? Se sim, qual a visão deles? Sim, eu conversei e eu procuro sempre fazer isso, e especialmente quando eu viajo para países que eu nunca conheci, para saber qual é a realidade do país, o que quem vive lá está pensando, quais são as dificuldades, o que tem de positivo, quais são as inquietações, o que preocupa, e essa é uma pergunta que eu faço sempre, e fiz para vários lá, o que preocupa vocês aqui? Se perguntar para um japonês médio, trabalhador, pai de família, o que preocupa ele? Qual é a preocupação do japonês? Se a gente pergunta para um brasileiro, a maior parte diria a segurança, a inflação, incerteza econômica, e certamente seria isso. No Japão, tudo funciona tão bem, é um padrão de vida tão elevado que as preocupações são diferentes. Como, por exemplo, algumas das respostas que eu recebi, isso foi mais de um japonês, que um dos problemas lá é que a demografia é negativa. A população está caindo porque as pessoas não querem mais ter filhos, alguns não querem nem mais casar. Então os jovens hoje não têm esse objetivo de ter filhos. A média de filhos por casal é um filho. Então esse é um nível abaixo da taxa mínima de fertilidade para manter
a população estável, que é 2,1, se eu não estou enganado. No Japão está abaixo disso, por isso a população japonesa tem declinado. A gente está vendo uma redução da população japonesa nos últimos anos. Esse é um dos grandes problemas e de preocupações dos japoneses. Quem dera esse fosse um problema no Brasil. Mas enfim, acabo por aqui. Mais um Ulrich Responde as perguntas que vocês mandaram. Eu vou encerrar agora, porque preciso ver como está o jogo da Argentina. E espero que tenham gostado de mais um Ulrich Responde. Espero que vocês tenham lavado as louças. E um bom domingo para todos vocês. Curtam com seus amigos e com suas famílias. E é isso. Valeu, obrigado. Até mais. Deu quase 1 hora hoje, hein? Deu pra lavar bastante louça, lavar o chão na cozinha, do banheiro, varrer a casa e todas as tarefas domésticas. Valeu!